Bom dia, pessoal. Feliz 2025. Espero que seja um ano bom para todo mundo aí. Alcancei todos os objetivos, ganhei muito dinheiro. Passo um pouco mais devagar do que os anos anteriores. Vamos lá, vou começar a reunião aqui, para não tomar muito tempo de vocês, né? 8h05 já. Vou começar aqui com os indicadores econômicos. Então, basicamente temos aqui, né? A primeira semana de Bovespa do ano de 2025. Foi uma semana que fechou aí com uma queda de 1,4%, aos 118.500 pontos. Bom, foi uma semana mais curta, né, por conta do feriado, com uma menor liquidez, teve menos volume. E o índice, né, ele caiu aí em 2024, né, o índice Bovespa 10,4%. Aqui não vai trazer, né, porque já está com os dados de 2025. 10,4% em reais. Se a gente for dolarizar, né, pegando com oscilação de dólar, a gente tem uma bolsa em queda de 29,6%. E sobre, né, o cenário mais macro aqui, né, a gente teve uma agenda esvaziada, obviamente, porque foi a primeira semana mais quieta, né. Eles continuaram com posicionamento cauteloso no mercado devido ao cenário macroeconômico doméstico, né? Apesar de um fechamento na curva de juros, que a gente vai ver mais adiante, as ações continuaram sofrendo, né? Das 87 papéis que compõem o índice Bovespa, 66 terminou a semana no campo negativo. Vamos lá. Falando aqui um pouco de bolsa internacional agora, né? Globalmente a gente teve aí as bolsas também fechando em queda, né? A questão aí de Xangai que acabou se destacando um pouco mais, né? Apesar de tudo, né? A gente teve aí globalmente, né, o governo chinês indicando que vai aumentar de forma significativa a emissão dos títulos de público de tesouros por lá, né? Títulos públicos, né, com o objetivo de estimular investimento e consumo. E mais uma sinalização de comportamento, né, com a adoção de estímulo econômico no país. Nos Estados Unidos, os investidores ficaram atentos à votação para presidente da Câmara do Deputado, com o atual presidente republicano Mike Johnson vencendo após receber forte apoio do Donald Trump em meio à votação extremamente apertada. Sobre também essa questão China, né, tivemos aí um movimento um pouco mais de euforia com eles, com dados econômicos melhores, mas ainda tem uma cautela grande por conta de tensão aí entre o novo presidente Trump com a relação com eles lá, né? Eles ainda estão um pouco atentos aí sobre como que vai desenrolar essa nova questão de tensão comercial entre os países, né? Sobre taxações, etc. Para finalizar aqui a parte de derivativos, né? Entre os principais destaques positivos da semana passada, nós tivemos as petroleiras como destaque por conta do barril de petróleo, né, que fechou com 3,3% de alta. Então, a gente teve a PetroRecôncavo subindo 4% e a Petro 4 subindo em torno de 2%. Já nos destaques negativos, a gente teve os Minas caindo 8% após uma queda no preço do minério de ferro, né? Teve uma queda mais expressiva aí o minério de ferro. Agora vamos para cenário de fundos. Para fundos aqui, né, nós tivemos uma semana menos volátil, né, com uma liquidez mais tranquila. O índice de fundo IFIX ele apresentou uma alta de 0,13%. E os papéis, né, os FIIs de papel integrantes do IFIX tiveram um desempenho médio de 0,79% positivo, né, enquanto os FIIs de tijolo tiveram uma média de menos 0,23% na semana. Nas últimas semanas, os FIIs tiveram os rallies positivos, né, retomando o patamar de 3 mil pontos que tinham perdido quando começou esse receio grande aí, com esse aumento de juros e tudo mais, repetindo o comportamento registrado nos últimos anos, que é um comportamento de correção, né. Aqui eu acho que, enfim, não tem muito o que falar, mas eu acho que vale só a pena frisar, né, aquele sentimento que nós aqui da mesa de RV passamos durante esse período aí de turbulência, que era, pô, muitos fundos estavam caindo sem nexo nenhum, né. Fundos bem consolidados, pagando bons dividendos e que acabaram sofrendo aí de uma forma generalizada. Agora, naturalmente, tudo tem mostrado-se, né, voltando à normalidade e recuperando os preços aí, basicamente. Bom, com relação às moedas, né, enfim, tivemos também aí uma semaninha mais um pouco parada, né, obviamente degradou um pouco mais,
Hoje a gente vai ter o primeiro boletim Focus do dia, né? Então acho que pode dar uma movimentada aí nesse âmbito de câmbio. Bom, não sei, o Gato tá por aí agora para falar da taxa de juros? Ô, louco, cara. Aqui trabalha, né, velho? Manda aí, o Sempre. Gata. Primeiramente aí, pessoal, feliz ano novo pra todo mundo, feliz 2025, que seja um ano muito bom pra nós, como foi o ano passado. Tomara que seja melhor. Bom, da parte dos DIs, como o Mirandola falou, a gente teve uma semana bem esvaziada, né? Feriado, é sempre assim, a gente sempre tem um pouco menos de movimentação. Mas apesar disso, a gente teve aí um fechamento na taxa de juros. Isso se deve, em parte, por conta que a gente teve uma melhora no nosso déficit aqui dentro do Brasil, né? Não que esteja tudo bem agora, né? Mas isso foi um pouco menos pior, digamos assim, que foi divulgado aí nessa última semana, foi em torno de 6 bilhões o déficit brasileiro, e a gente também teve algumas discussões em relação à emenda a parlamentares. Ainda não está muito definido como que vai se desenrolar essa questão no Congresso, mas é algo que a gente tem ficado de olho, né? E para essa semana, acho que a gente já começa a ter um pouco mais de movimentação, um pouco mais relevante. A gente começa a falar sobre inflação americana, perdão, inflação brasileira, que vai ser divulgado aí no final dessa semana, e também o payroll, que sai no final, perdão, na quarta-feira, que vai acabar movimentando um pouco o mercado, né? Mas de fato, essa semana a gente não teve muitas movimentações em relação a eventos, tá? Apesar disso, apesar do DI ter fechado consideravelmente na última semana, a gente continua tendo, em alguns vértices da NTNB, IPCA mais 7,7. Então, assim, por mais que tenha fechado, ainda não foi um fechamento tão expressivo, né? Quem acompanhou o grupo de renda fixa ali no final do ano passado, eu e o Toledo, a gente fechou uma operação de swap em 17%, se não me falha a memória, tá? Tudo isso para falar que, por mais que a gente tenha tido um fechamento relativamente expressivo, né, a gente ainda não está em patamares de dizer que putz, estamos tranquilos, estamos relaxados, 17,80, isso. Isso foi a taxa do cliente, tá, pessoal? Então, enfim, a taxa que ele foi contratado foi ainda maior. É, então, assim, tudo isso para falar que não estamos em patamares bons. A gente tem um fechamento na última semana, ótimo, mas a gente ainda tem que ter muita coisa ainda, muita coisa a passar para a gente poder ter um cenário mais tranquilo, né? Pelo menos do ponto de vista de juros e inflação. Da minha parte é só, tá, o Mirandó?